Vamos agora então à instalação do Apache Kafka. E como a gente falou rapidamente anteriormente, a gente pode instalar o Kafka como um serviço, né? No Linux isso é conhecido como um daemon, né? Nos sistemas operacionais Linux-like, né? Já em sistema operacional Windows é como um serviço, algo que roda em background, né? A outra forma da gente instalar é a gente simplesmente executar os scripts do Kafka e do Zookeeper. A vantagem de você instalar ele como um daemon, né, é que ele vai ficar como um processo de fundo, né, ele vai ficar rodando de forma transparente. Porém, a instalação é um pouco mais complexa. Agora, se a gente simplesmente rodar os scripts do Kafka e do Zookeeper, a gente tem um processo de instalação bem mais simples. Tudo a fazer é rodar o script. A desvantagem é que a gente precisa deixar os terminais, né? A gente vai ter um terminal para o Kafka e outro para o Zookeeper, a gente precisa deixar esses terminais abertos. Então, o Zookeeper, ele é uma plataforma de gerenciamento de recursos para serviços em cluster, né? Então, qualquer tipo de aplicação que roda em cluster, ele precisa gerenciar, coordenar os recursos e também armazenar metadados. Então, o Kafka usa o Zookeeper, como várias outras ferramentas do universo do mundo de análise de dados. Porém, existe um plano futuro do Kafka não depender mais do Zookeeper, mas por enquanto ele precisa estar rodando. Bom, então a gente vai instalar o Kafka da maneira mais simples, que a gente simplesmente vai rodar os scripts e deixar o serviço executando. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar executar os códigos do Kafka. A gente precisa então descompactar e rodar os scripts, e assim o Kafka vai estar funcionando. Então eu vou abrir o navegador padrão aqui, e eu vou digitar aqui Kafka download. Então vamos lá. Então a gente tem que pegar aqui a versão da Fundação Apache, ó, então é kafka.apache. Vamos clicar aqui. Vejam aqui que ele está na versão 2.8, ó, e aqui existe o download do código-fonte, e aqui os binários. A gente vai, obviamente, pegar já os binários. Aqui existem diferentes versões do Scala, mas para o nosso caso aqui é indiferente qual versão do Scala você vai usar aqui para o Kafka, ok? Então a gente vai pegar, eu vou pegar aqui com o Scala 2.13, vou fazer o download. Aqui ele abre outra página aqui com um mirror, né, um espelho mais próximo. Vou clicar aqui. Aqui ele pergunta se eu quero salvar ou abrir, né? A gente vai salvar. Ele faz, por padrão, o download na pasta de downloads do usuário. Ó, ele já terminou o download, eu posso fechar aqui. E agora, então, aqui eu vou abrir o explorador de arquivo. Você pode ver aqui que a gente tem na nossa pasta pessoal aqui este arquivo que nós acabamos de baixar. Então, eu vou abrir aqui, eu já estou aqui com o console aberto, ó. Vamos nos posicionar nessa pasta download, cd download, vamos listar aqui, e aqui está o arquivo. Para a gente não ficar rodando o Kafka dentro da pasta de downloads, né, vamos colocar ele na base do nosso diretório home. Né? Então, para isso a gente vai copiar o Kafka, o arquivo aqui, né, que nós baixamos, é cp, não cd, então cp Kafka, vamos colocar ele para um nível abaixo, vamos voltar lá, vamos dar aqui um ls,
e ali está o arquivo, né? Então a gente tirou ele da pasta download e colocamos ele no nosso diretório home. Você poderia ter feito isso também lá pelo explorador de arquivos de forma visual. Bom, agora a gente precisa descompactar esse arquivo e ele vai criar uma pasta que vai ter o nome da versão. Vai ser Kafka sobrescrito 2.3, exatamente como a gente está vendo ali. Então a gente vai usar o programa tar, né, que ele está no formato tar, tar-xzf, o nome do arquivo aqui que a gente quer descompactar. Bom, vamos dar aqui um ls, e você pode ver aqui que ele criou uma pasta, exatamente com o nome que tinha lá o arquivo, menos a extensão. Só que a gente não quer, né, a gente vai ter que citar o caminho desta pasta várias vezes, a gente não quer que tenha esse nome complexo aqui. Né, o ideal é que se chamasse simplesmente Kafka. Então vamos mover, o comando mv, a gente pode renomear a pasta. Então, de Kafka 2.13 e 2.08, simplesmente para Kafka. Então, Kafka, vamos ver o que aconteceu. Ó. Então, pronto. Ó. Claro que o tar está aqui, mas a pasta agora se chama Kafka. Bom, agora a gente precisa executar dois scripts, né? Um script do Zookeeper e um script do próprio Kafka. Então vamos nos posicionar dentro da pasta Kafka. Vamos dar um ls aqui. Então veja que a gente tem a pasta Bing, config, bibliotecas, licenças e documentos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas pastas. Por enquanto a gente precisa se posicionar na pasta Bin. Vamos aqui ver o Bin e vejam, né? Então a gente tem vários arquivos aqui com a extensão sh, que são scripts que podem ser executados. Nesta pasta Windows, eu vou entrar aqui na pasta Windows, você tem os mesmos scripts, porém com a extensão batch, que é a extensão de scripts do Kafka. Então, se você resolver rodar no Windows, o processo é o mesmo, só que em vez de você rodar os scripts sh, você vai rodar o mesmo script aqui com a extensão .bat. Vamos voltar lá para o nosso diretório bin. Opa, aqui eu estou errando o ponto, vamos limpar, ls. Bom, então primeiro a gente precisa executar o Zookeeper. E a gente precisa startar o Zookeeper Server. E você pode ver que a gente tem um script para isso. O Zookeeper-server-start. Só que também a gente precisa executar o arquivo, a gente precisa dizer para ele qual que é o arquivo de configuração do Zookeeper. Então, antes da gente fazer isso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Vejam que a gente tem uma pasta config. Vamos listar aqui. Ó. Então, vejam, a gente tem vários arquivos de configuração. O arquivo de configuração do Zookeeper, obviamente, que é o Zookeeper Properties. E depois, quando a gente for executar o quando a gente for executar o Kafka propriamente dito, o arquivo de configuração é esse. Então a gente tem que passar esses dois arquivos como parâmetros quando a gente for executar os serviços. Então, mais uma vez aqui eu vou voltar para a pasta bin. Vamos limpar ls e agora sim, agora eu vou executar o Zookeeper e vou deixar ele rodando aqui neste terminal. Então vamos lá, vou digitar Zookeeper server-start.sh e eu tenho que passar como parâmetro o arquivo de configuração. Então eu volto um nível, -config, a gente viu lá que ele está no diretório config, e ele se chama zookeeper.properties, ok? Então isso é tudo que a gente precisa para startar, para inicializar o Zookeeper. Vamos executar aqui. E você pode ver aqui várias mensagens de informação. A gente não tem nada relativo, tem warning sim, tá? Mas a gente não tem nenhum tipo de erro. Então, o Zookeeper está rodando. Só que como eu mencionei, né, a gente está rodando ele aqui, o serviço, está rodando aqui nesse console. Então, a gente não pode fechar
esse console. A gente vai minimizar ele e deixar o Zookeeper rodando aqui. Agora aqui eu vou abrir uma nova janela, e nessa nova janela a gente vai executar o Kafka propriamente dito, o serviço do Kafka. Então vamos lá, cd kafka/bin ls, e agora a gente vai rodar o Kafka Server Start, Kafka Server Start sh, passando o arquivo de configuração que a gente viu que está lá em config, que é o Server Properties. Então vamos lá, ponto barra kafka-server-start.sh barra config-server, acho que aqui já dá para dar um tab. Então, aqui aparentemente então está tudo certo. Vamos executar e aguardar aqui. Então, de novo, a gente tem várias informações aqui, mas nenhuma mensagem de erro, ok? Então, isso quer dizer que a gente conseguiu com sucesso instalar, né, o Kafka. Então, o serviço broker do Kafka está rodando. Né? Ele está rodando. Isso quer dizer o quê? Que ele está pronto para você criar tópicos, para você escrever mensagens ou eventos nos tópicos e também ler estes eventos. Então, é isso que a gente vai fazer já no próximo tutorial.